Muito bem, temos aqui uma questão da banca FGV, concurso Magistério, Prefeitura de São Paulo. Em um hexágono regular ABCDF, a razão entre sua área e a área do triângulo ADF é... Bom, questões, né, envolvendo hexágono regular são questões muito clássicas, né? Muito comum cair esse tipo de questão em todo tipo de prova. Então aqui ó, eu fiz um esboço aí de um hexágono regular. Lembrando que o hexágono regular, né, ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros, tá? Então, deixa eu fazer essa divisão aqui, ó. Vou colocar aqui uma linhazinha pontilhada aqui, só para a gente poder lembrar, né? E aí eu vou até marcar aqui o triângulo ADF, beleza? Então aqui, ó, vamos marcar aqui esse triângulo ADF. E aí você, antes de mais nada, né? Como eu falei, tem que lembrar que o hexágono regular ele é dividido em 6 triângulos equiláteros idênticos, né, congruentes. Então vamos dizer, se eu suponho que a área de um triângulo desse vale 1, né, uma unidade, significa então que a área do hexágono vai ser 6, beleza? E aí observa o seguinte, ó, o triângulo ADF, ele vai ter aqui, ó, exatamente esse jeitão aqui, né? Deixa eu dividir aqui a figura, mais ou menos, né? Então, olha só. Esse aqui, né, é o nosso triângulo ADF, né? Eu vou até apagar aqui, ó, para ficar bem claro aí para você, ó. Apaga esse pedacinho aqui. Então, o que a questão quer saber é a área total desse hexágono, né? A razão entre a área total sobre a área desse triângulo aqui, ó, o triângulo ADF. Olha só o que você vai precisar observar. Esse triângulo ADF, se liga só, a gente pode dividir ele em 2 triângulos, né? Eu venho aqui, ó, traço aqui, faço aqui, ó, essa linha pontilhada aqui em pretinho. E aí, ou seja, esse triângulo aqui, ó, é né? Esse triângulo aqui que eu estou marcando aqui, ele é um dos 6, né? Um dos 6 triângulos equiláteros que dividem o nosso hexágono regular, né? Eu falei para você, se a área de um triângulo desse, né? Se eu disser que a área de um triângulo desse aqui vale 1, né? Uma unidade de área, então a área do hexágono vai ser 6, beleza? Aí olha só o que você precisa observar. Esse triângulo que fica aqui embaixo, ó, tá vendo? Esse triângulo que tá aqui embaixo, eu consigo fazer o seguinte, ó, eu consigo chegar aqui e marcar uma linha aqui, né? Que seria, ó, essa linha que queria traçar ali pra gente um outro triângulozinho equilátero, olha só. Marcando essa linha, o que que acontece? Eu divido esse triângulo que sobrou ali em 2 partes, né? Um pedacinho aqui, olha só. Um pedacinho aqui, tá vendo, ó? E um outro pedacinho aqui, certo? Aí o que acontece? Esses 2 pedacinhos aqui, ó, tanto esse quanto esse, eles são exatamente a metade desse triângulo aqui, né? Aquele nosso triângulo que eu disse que tem área 1. Então, se eles são a metade, cada valor desse aqui, né? Cada área dessa daqui vai valer meio. Consequentemente, juntando as duas, vai dar uma área de 1. Mais 1, 2. Então, ou seja, a área do triângulo ADF vão ser 2 unidades de área. E a área do nosso hexágono é tanto? 6, né? 6 unidades de área. Então, você vai ter 6 dividido por 2, que vai dar 3. Simples assim, ó. Gabarito, letra B. Então, aqui você pode resolver essa questão dessa forma. Você não precisa, por exemplo, colocar aqui um L, né? E aí trabalhar lá com a fórmula da área do hexágono ou da área do triângulo equilátero. Não precisa, né? Por quê? Porque nesse caso, né, o triângulo aqui, ó, ADF, em qualquer hexágono, tá? Regular, esse triângulo aqui, ADF, ele vai ser correspondente a 2 unidades de área, né? Considerando que cada triângulozinho equilátero que eu consigo dividir o hexágono vai ter uma área 1. Então, 6 dividido por 2, 3. Simples assim. Beleza? Caso você queira, como exercício, né, fica aí até a sugestão,
você pode, como exercício, você pode procurar fazer utilizando as fórmulas, vai dar muito mais trabalho, é claro, mas você também vai chegar lá, tá bom? Então, pela fórmula da área ali do hexágono, você sabe que a área do hexágono vai ser 6 vezes, olha só, 6 vezes a área de um triângulo equilátero, né? E a fórmula da área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, você teria isso aqui, né? Isso aqui é a área do hexágono, dividido pela área do triângulo ADF. Então, a área do triângulo ADF seria a área de um triângulo equilátero daquele ali, né? Que seria exatamente, vamos escrever aqui, ó, o L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, né? Mais, aí você poderia calcular aqui, ó, a área desse triângulo aqui, né? O triângulo F, aí eu posso botar aqui um ponto no centro, FOD. E aí, para calcular a área desse triângulo, você pode usar aquela fórmula trigonométrica do triângulo, né? Que você multiplica aqui, ó, lado vezes lado. Nesse caso, vai ser exatamente o lado aqui do hexágono, L vezes L. Ficaria L ao quadrado, né? Vezes o seno desse ângulo aqui, ó. O seno desse ângulo que está aqui entre esses dois lados, né? Só que a gente sabe que aqui, ó, são dois triângulos equiláteros. Então, aqui seria um ângulo de 60 graus e aqui também 60 graus. 60 mais 60, 120. Então, seria L ao quadrado vezes o seno de 120, tudo isso dividido por 2, né? E aí, o seno de 120, você sabe que é igual ao seno de 60, né? O seno de 60 é exatamente raiz de 3 sobre 2. Então, olha só que legal. Você vai ter aqui L ao quadrado multiplicado pela raiz de 3 sobre 2, tudo isso dividido por 2. Então, daria exatamente L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E aí ficaria aqui justamente 2, né? L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, mais um outro L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Certo? Então, ficaria 2 L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí você vai poder cancelar, né? Tudo isso com tudo isso, sobrando 6 dividido por 2, que dá 3. Beleza? Então, é óbvio que vão ter casos que você vai precisar trabalhar com a fórmula, com as fórmulas. Então, é muito importante que você treine, que você desenvolva isso também, até mesmo em um exercício que você não precisava, mas a nível de treino, tá? Mas é bacana essa questão que a gente não precisa passar por isso, é só usar a lógica e aqui e matar a letra B.